Carta aos Filipenses, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 4. Amém? 4:4. Desde já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, pelo privilégio de que é pregar a sua palavra. Agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que de fato o Senhor está aqui em nosso meio, amém? Enquanto nós adorávamos, eu senti que de fato algo estava chegando à presença dele, porque o que Deus procura é verdadeiros adoradores, amém? O que ele procura é sinceridade de coração, é isso que a Bíblia fala. Em João capítulo 4 ele vai dizer que ele não procura lugares, ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque no capítulo 4 de João, a mulher samaritana, ela fala isso para Jesus, né? Ela diz, olha, nossos pais dizem que lá no monte Gerezim é o lugar que nós devemos adorar, e vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus diz, olha, não é nem em Jerusalém nem em Gerezim, porque o Pai não procura lugar, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, amém? Filipenses capítulo 4, todos já encontraram? Versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Esses versos que nós acabamos de ler foram escritos pelo apóstolo Paulo a essa igreja que se localizava em Filipos. Essa igreja que, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ela foi implantada pelo próprio apóstolo Paulo. E a implantação dessa igreja não nasceu no coração de Paulo, mas nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque se você ler no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a vontade de Paulo era ir para a Ásia para pregar o evangelho. Ele estava querendo ir para a Ásia com o desejo de ali anunciar Cristo e implantar igrejas ali naquele continente. Sendo que para aquele momento a vontade de Deus não era que Paulo fosse para a Ásia, mas que ele fosse para a Europa. E a Bíblia diz que por duas vezes o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, impede Paulo de ir até a Ásia. Por quê? Porque ele tinha um propósito bem definido. Porque a agenda de Deus muitas das vezes não é igual à nossa, porque a nossa agenda pode falhar, mas a agenda de Deus ela não falha. A vontade de Paulo era ir para um lugar, mas a vontade de Deus era que ele fosse para outro lugar. É assim como nós hoje também. Por exemplo, talvez você queria ir para outro lugar hoje, eu não sei, mas a vontade de Deus era que você estivesse aqui nessa noite, e é por isso que você está aqui, porque a tua agenda pode falhar, mas a agenda dele não tem como falhar, porque a agenda dele é soberana. Então Deus aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Deus vai levar Paulo a Macedônia, vai levar aqui especificamente para essa região, e Paulo vai fundar a igreja de Cristo aqui, quando ele começa a anunciar a Cristo. A primeira conversão que acontece aqui em Filipos é de uma mulher chamada Lídia. Depois há a conversão também daquela jovem, que era a jovem endemoniada, onde Paulo expulsa lá o demônio dela, e ela também se converte. E depois vai haver a conversão do carcereiro, porque Paulo, após expulsar o espírito maligno daquela mulher, aquela mulher dava lucros a alguns homens, Paulo agora é acusado, é preso, e dentro lá daquela prisão, veja como tudo vai cooperar para que o reino de Deus venha a ser engrandecido. Paulo agora está numa situação difícil, está dentro do preso, não por cometer crimes, mas por pregar o evangelho, e dentro do cárcere, Deus dá
sabedoria a ele, e acontece milagres ali, é uma conversão através de milagres, há um terremoto, a cela se abre, mas há outro milagre, um milagre moral. Por quê? Porque ninguém sai da cela. Veja, todo mundo está preso, todo mundo quer ser solto. Aí o carcereiro pega a saca da espada para se matar, e Paulo fez: não, fique calmo, pode ficar tranquilo, não precisa se matar não, porque está tudo sob controle, ninguém saiu, ninguém vai sair, porque as coisas de Deus são organizadas. Aí Deus vai, organiza tudo, aquele homem se prostra, se converte a Deus, e ele diz: olha, porque tu creste em Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Então ali a igreja é implantada naquela cidade, Filipos. Vai haver 3 conversões que vai nos chamar a atenção, vai nos demonstrar como Deus não faz de fato acepção de pessoas. Vamos observar pelo lado social, por exemplo. A mulher Lídia era uma mulher rica, ela vendia púrpura, então ela era uma mercadora, e ela também, Deus não faz distinção de lugar, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque ela era asiática, ela era de Tiatira. Ela era de Tiatira e era rica, se converteu. Depois Jesus vai lá e alcança quem? Uma mulher pobre, que era escrava de homens e escrava de Satanás. E de acordo com a organização lá da lei romana, nem gente ela era considerada, porque um escravo não era considerado como gente, era considerado como um objeto, algo que poderia trazer lucro ou um benefício para aquele que o tinha. Ela era escrava de Satanás, era escrava dos homens, não tinha nem nome, e mesmo assim Jesus foi lá e salvou ela. E depois, um homem de classe média, que foi o carcereiro, que fazia parte da classe média de Roma. Então aqui nós vamos ver 3 níveis sociais diferentes, 3 pessoas diferentes, de lugares diferentes. Porque o carcereiro era um cidadão romano, Lídia era asiática e a escrava era grega. Jesus não tem problema com lugar e não tem problema com classe social. Jesus não faz acepção de pessoas, ele veio para todos, ele veio para mim, veio para você. E essa igreja ela é composta exatamente disso, de todo tipo de gente. Veja, Jesus morreu por todo tipo de gente. Isso aqui é uma lição para a gente. Se Jesus é o mestre, se ele é o padrão, a gente tem que começar a andar como ele andou. Por quê? Porque se ele não faz diferença de classe social nem de lugar, por que a gente deve fazer? Porque a gente tem esse preconceito bobo de, não estou dizendo que todos, mas algumas pessoas têm, com classe, com cor. Veja, o que mais é anunciado aí na televisão é exatamente isso. Pessoas com preconceito de cor, de raça, de lugar. E nós, como os povos de Deus, devemos ser o quê? Diferentes, devemos ser como ele é. Porque ele não olha raça, ele não olha classe social, ele não olha se a pessoa é bonita. Se a pessoa aos olhos humanos não é bonito, para ele não importa. O importante é que é uma pessoa, ele quer pessoas, ele ama pessoas, e ele ama a mim e a você, amém? Então essa igreja é instalada aqui. Paulo conhecia essa igreja. Ele agora, quando escreve essa carta, ele estava vivendo um momento de dificuldade, e eu peço que você tenha calma, que a gente vai chegar no texto. Isso aqui é só uma introdução. Paulo aqui estava passando por uma dificuldade, porque quando ele escreve essa carta, ele está preso. Mas perceba o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer: regozijai-vos. Por quê? Porque ele está alegre. Em meio à dificuldade, ele está alegre. E porque ele está alegre, ele vai dizer: alegrai-vos também. Sejam alegres. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite. Porque o que Paulo está mostrando para nós é que ser alegre, ele não está fazendo um pedido, não é um pedido, é uma ordem. Ser alegre tem que ser uma característica daquele que diz que tem o Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo, escrevendo no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer que a alegria compõe o fruto do Espírito. Ele vai dizer que a alegria, a paz, isso aí compõe o fruto do Espírito. É uma das características de alguém que tem o fruto do Espírito. É o quê? É uma pessoa alegre. Ele vai dizer: alegrai-vos ou regozijai-vos. Essa igreja aqui, de acordo com o capítulo 1, versículo 28, estava passando por perseguição também. Estava vivendo um momento difícil, mas Paulo está dizendo: olha, não olhe para a situação, não olhe para o problema, seja alegre independente da situação. Veja, que isso aqui é a segunda coisa que eu quero destacar, porque ele fala assim, ó: regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Ele vai dizer que ser alegre
é uma ordem. Ele vai dizer o tempo que nós devemos ser alegres, que é quando? Sempre. E ele vai dizer o motivo da nossa alegria. O Senhor, ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui com a própria palavra. Por exemplo, Abacuque no capítulo 1, quando ele escreve o seu livro, o povo estava passando por uma dificuldade, mas tinha um motivo, era uma consequência dos erros do povo. O povo estava passando por uma dificuldade. Esse profeta se levanta não como um profeta, mas parecendo um sacerdote, porque ele é um intercessor. Ele vai apresentar o povo diante de Deus, ele vai apresentar os problemas diante de Deus, e Deus fala com ele: olha, vai piorar, está vindo um povo aí que vai oprimir mais ainda. E esse homem começa a perguntar a Deus, por que disso, por que daquilo, começa a perguntar porque ele é humano, ele é igual a mim e a você. Quando vem o problema, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o céu e perguntar a Deus, o porquê disso aqui, Deus? Por que isso aqui está acontecendo? E veja a resposta que Deus dá para ele: vai piorar. Imagine, você está orando por um problema e Deus diz a você: vai piorar. Aí ele pergunta, indaga, aí Deus no capítulo 2 dá uma revelação a ele, dizendo que o ímpio na sua soberba há de perecer, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o que define as emoções do justo não é o que ele vê, nem as notícias que chegam ao seu ouvido, mas em quem os seus olhos estão fitados, que deve ser no Senhor. O justo não vive por vista, o justo vive pela fé. O justo tem em quem confiar. O justo não confia no seu braço, não confia no seu dinheiro, não confia nas pessoas, não confia na situação. O justo vive pela fé. Quando ele percebe isso, quando Deus fala isso para ele, no capítulo 3, a sua oração se torna um cântico. E agora ele não mais indaga a Deus, não pergunta porquê da situação, ele não está reclamando mais, mas ele começa a dizer a partir do verso 17, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado fuja do curral, ele começa a dizer uma série de situações ruins, péssimas. Ele diz: eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque ele me dá uns pés como os de uma coça e me faz subir aos lugares altos. Ele está dizendo aqui, ó, não importa a situação, eu vou me alegrar e vou continuar me alegrando, porque eu tenho o Senhor e no Senhor eu sou alegre. Você entende isso? É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso, mas eu estou alegre. Vocês estão soltos, então regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, devemos ser alegres. Essa alegria tem que ser contínua, e essa alegria tem que ter um motivo, que é o Senhor. Ele está dizendo aonde é que nós devemos se alegrar. A pessoa que está em Cristo, a pessoa que está no Senhor, ela tem por característica ser alegre, independente da situação. E eu falo isso aqui, meu irmão. Está Orlando aí comigo, é uma pessoa alegre também. As pessoas às vezes não entendem a gente, né, Orlando? Que diz que, por exemplo, Jaqueline diz, a gente passando por uma dificuldade, e aí ela diz: como é que você consegue, num momento desse, ainda fazer piada? E eu digo: e eu vou chorar, eu vou me desesperar, vai resolver? A piada não resolve, mas pelo menos eu estou sorrindo e eu estou bem para enfrentar a situação. Você entende o motivo da alegria? Por que devemos ser alegres? Uma pessoa alegre, ela não é uma pessoa ausente de problema, ela tem problema, porém ela enfrenta o problema frente a frente com ele, não deixando que o problema seja maior do que ele ou amedronte ele. Por quê? Porque a alegria que ele tem não vem dele. A alegria do crente não nasce dele, mas nasce do Senhor, nasce daquele em quem ele confia. Você entende isso? Por isso que é uma característica de quem tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito que habita nele testifica: olha, você é filho de Deus, você tem um dono, todas as coisas cooperam para o seu bem, o seu Pai está no controle da sua vida, então você não pode ser triste, você tem que se alegrar nele. Tem um motivo, a gente tem alguém. O crente, o cristão, o filho de Deus, ele não é alguém solto, ele não é um filho sem pai, ele não é alguém que foi gerado e foi colocado num orfanato para ser criado por outra pessoa que ele não sabe nem quem é. Não, o pai que te gerou é o pai que cuida de você. Aqui foi louvado ainda agora, Alex estava cantando aqui, ele disse: tente lembrar quantas vezes ele já te levantou, e eu lembrando aqui, refletindo, e de fato, é todos os dias, meu irmão. Tente faça uma retrospectiva, é igual o povo no deserto. O povo se desviava por quê? Porque o povo esquecia do que Deus já havia feito por ele. Quantas vezes Deus já nos livrou?
Quantas vezes Deus já nos tirou de situações em que nós não acreditávamos que iríamos sair? Isso eu estou falando num todo. Num todo. Eu, por exemplo, só de ter saído do mundo, isso aí para mim era impossível, meu irmão. Isso aí eu estou falando só dele ter nos livrado do pecado. Só ele ter nos livrado de nós mesmos, meu irmão. O que é que esse Deus não é capaz de fazer? Aí Paulo está escrevendo aqui para esse povo e ele diz o que? Primeiro, sejam alegres. Segundo, sejam alegres sempre. E terceiro, ele diz, sejam alegres em Cristo ou no Senhor. Terceira coisa aqui que eu quero destacar, ou quarta coisa, melhor dizendo, está aqui no versículo de número 5. Isso aqui é interessante, olha o que ele vai dizer. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Presta atenção. Essa palavra aqui significa, de uma maneira mais simplificada para nós, ele está querendo dizer que a vossa moderação, ou que você tenha um temperamento controlado. É isso aqui que ele está falando, de alguém que tem um temperamento controlado, e isso deve ser notório aos outros homens, e isso aqui é um problema. Essa palavra aqui, a nossa língua ela não consegue definir de fato a riqueza do que Paulo está querendo falar aqui. Aristóteles vai usar essa palavra e ele vai dizer que isso aqui, essa palavra significa mais, que ela é melhor do que se fazer justiça. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Por exemplo, essa moderação aqui é alguém que foi ofendido, por exemplo, você foi ofendido, alguém te ofendeu, você está no direito, mas você não exerce o seu direito sobre aquela pessoa. Você tem a moderação, você tem um autocontrole e ainda exerce misericórdia sobre aquela pessoa. Ou melhor, essa palavra aqui significa alguém que é um homem da lei, por exemplo, é um homem da lei, alguém comete um delito, ele pode exercer justiça contra ela, mas ele prefere exercer misericórdia sobre aquela pessoa, ele prefere derramar misericórdia sobre essa pessoa. Isso aqui é um exemplo na Bíblia, melhor ilustrando aqui, Jesus no capítulo 8 de João, do verso 1 até o 11, vai nos contar a história da mulher pecadora, que foi pega em flagrante adultério. Todo mundo conhece essa história. Pegaram ela, levaram até Jesus, disseram, na lei de Moisés, ela deve ser o quê? Apedrejada. Jesus não tinha pecado, nem tinha a intenção de pecar, porque quando Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, essa palavra significa alguém que não cometeu pecado e nunca teve o desejo de pecar, ou de cometer o mesmo erro que aquela pessoa. Então aqueles homens estavam na saia justa, porque talvez alguns ali já tinham cometido adultério, e outros com certeza já tiveram o desejo no seu coração de cometer adultério. Mas Jesus estava limpo e ele poderia exercer o quê? Justiça, pegar a pedra e jogar nela. Mas ele preferiu o quê? Misericórdia, graça. Ele preferiu restaurar aquela pessoa. E ele diz aqui, ó, que o seu temperamento, ou com a sua moderação, a sua equidade seja notória. Ou seja, as pessoas têm que olhar e perceber em você que você é dessa forma, que você é alguém misericordioso, que você é alguém moderado, que você é alguém que tem um temperamento controlado. E isso aqui é difícil. Por quê? Porque quando a gente discute com alguém, geralmente, quando a gente eleva nosso tom de voz, quando a gente fala bravo com alguém, é por quê? Porque a gente se sente no direito de falar daquela forma. Porque a gente diz, não, essa pessoa me ofendeu, eu tenho o direito, então eu não estou errado. É assim ou não é? Por exemplo, alguém lhe ofende, alguém pratica uma injustiça contra você, então você está no direito de revidar. Isso aí é o nosso pensamento. Eu estou no direito, então eu grito, eu falo, olha, não é assim, acabou. A pessoa, não, tá bom, vamos resolver. Não, e você fala por quê? Porque você se acha no direito de estar falando aquilo para aquela pessoa, porque aquela pessoa está cometendo uma injustiça contra você. Só que aqui, o que Paulo está dizendo é que nós não devemos revidar, mesmo estando no direito. Nós devemos, é o quê? Ter misericórdia,
ter a mesma atitude que Cristo teve. E quando eu estava preparando a mensagem, quando eu estava lendo, Deus falou profundamente comigo, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês é o que eu vivo. A mensagem primeiro passa por mim, para depois chegar até vocês. Deus, antes de dar a mensagem à igreja, Ele fala primeiro com o mensageiro. E era Deus falando isso para mim, é Deus falando isso para você. Controle o seu temperamento, seja moderado, não pratique, mesmo você estando no direito, mas melhor é derramar misericórdia, melhor ser misericordioso, melhor ser parecido com o Pai. Porque isso também é um fruto, é uma característica do fruto do Espírito. No capítulo 5 de Gálatas, o que é que ele fala? De que é temperança, ele fala também de autocontrole. E isso parece que está faltando. Se essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, é porque algumas pessoas aqui estão precisando ouvir isso. Pessoas precisam ter temperamentos transformados. Recentemente, eu estava lendo um livro e eu indico que o tema do livro é esse: temperamentos transformados. É uma explanação, vai falar de 4 personagens na Bíblia, cada um com um temperamento diferente. Vai falar de Pedro, vai falar de Paulo, vai falar de Abraão e vai falar de outro personagem que eu esqueci agora. E como a maneira que Deus foi transformando o temperamento dessas pessoas e usando para a glória de Deus. Amém? Então, assim, a quarta coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é esse, que ele fala no versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. E ele vai dizer o motivo, parte B do versículo, ele vai dizer: perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor significa 2 coisas, porque ele poderia ser perto, lugar perto, ou perto de estar perto, certo? E perto no sentido de tempo, de volta. Ele está falando de 2 coisas aqui. Por quê? Porque ele está perto de nós, ele está junto de nós, e ele está falando de ele está perto de nos buscar. Jesus está perto de voltar. Porque se você ler essa carta do capítulo 1 até o 4, o motivo que Paulo alega para que nós sejamos alegres é exatamente esse: porque a volta de Cristo está perto. Então, se a volta de Cristo está perto, nós devemos se alegrar. Por quê? Porque as tribulações do tempo presente não dá para se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. É isso o motivo da nossa alegria. Porque se Ele está perto, então as leves e momentâneas tribulações aqui não dá para se comparar com aquilo que ainda há de ser revelado, não dá para se comparar com aquilo que nos espera. Você entende isso? Ele diz: perto está o Senhor, em 2 sentidos: perto de estar perto, de lugar, e perto no sentido de tempo, que o tempo dele voltar está próximo. Perto está o Senhor. E de fato perto está o Senhor. Ele está aqui agora, Ele está conosco, está em nós. Essa é a promessa que Jesus faz. Ele diz que o Espírito Consolador, Ele está conosco e está dentro, também dentro de nós. E Jesus está voltando. Faz tempo que a gente não... Eu, por exemplo, não sei vocês, não escuto uma mensagem sobre isso. Quando eu era criança, cresci dentro da igreja e se falava muito disso. Se falava muito sobre a mensagem da cruz e se falava muito sobre a volta de Jesus. E nós devemos resgatar essa mensagem, porque essa é a esperança da igreja, é que Ele volte, e que Ele volte logo, para que nós possamos morar com Ele. Porque a gente fica tão preocupado de resolver outras coisas e se esquecemos que perto está o Senhor. Quinta coisa, ele vai dizer, versículo 6: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Agora esse versículo aqui é forte, porque ele vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. E no tempo que nós estamos vivendo agora, a ansiedade é o mal do século, meu irmão. Pelo menos eu vou dizer assim, eu não peguei nenhum dado
de estatística, mas pelo menos 50% das pessoas que vão no hospital estão sofrendo de ansiedade, depressão, ansiedade, pessoas ansiosas. Por quê? Quais são os motivos da ansiedade? Em primeiro lugar, eu vou destacar pelo menos 3 motivos aqui, são inúmeros, mas eu vou destacar 3 que eu considero importantes. Por exemplo, um dos motivos das pessoas serem ansiosas são o quê? O foco. Em que está o seu foco? As pessoas focam mais no problema do que em Deus, e isso causa ansiedade. Por quê? Por exemplo, Miqueias, quando escreve no capítulo 7, eu gosto sempre de exemplificar com Miqueias, porque eu acho maravilhoso esse capítulo 7, como o profeta se expressa. Porque do versículo 1 até o 6, ele vai falar só de problema, ele vai falar de 5 crises. Crise de relacionamento, crise financeira, crise no judiciário, a corrupção, crise espiritual, crise na família. Aí quando chega no versículo 7, ele diz: eu, porém, colocarei os meus olhos no Senhor, esperarei nele, porque ele me ouvirá. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Eu não vou ficar ansioso, vou ficar preocupado, não vou entrar em depressão. Tem crise em todas as áreas, mas eu vou colocar os meus olhos no Senhor. O foco dele era em Deus, e quem foca em Deus não tem como ficar ansioso. Se ele colocasse o foco dele naquilo que ele estava vendo, com certeza ele ia ficar depressivo, ele ia ficar para baixo. Nós temos outro exemplo, Elias. Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, é um homem extraordinário, um homem de uma fé genuína, desafia aqueles 450 profetas de Baal. O homem ora, o fogo desce do céu, uma coluna de fogo, consome o holocausto. O povo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele homem extraordinário, no capítulo 18, quando vira a página para o capítulo 19, agora está dentro de uma caverna, enfurnado, depressivo. Por quê? Porque ele se isola, ele abandona o moço que andava com ele, diz: não, vou ficar só, dentro de um poço, não quer comer, só quer dormir. Característica de alguém que está depressivo. Olha, não dorme direito, não come direito, ou come demais, ou come pouco, ou dorme muito, ou não dorme nada, quer ficar sozinho, se isola do povo. Ele está lá isolado, dentro de uma caverna, por conta de um recado de uma mulher, que disse que ia matar ele. Veja, um homem extraordinário, um homem de oração, um homem que Deus, que tinha acesso direto aos céus. Quando o que ele dizia na terra, no céu confirmava e realizava na terra. Veja, estou falando de Elias. No capítulo 19 agora, ele está como? Está depressivo. Por quê? Porque tirou o foco de Deus, tirou o foco do Deus do capítulo 18, tirou o foco do capítulo 17, e agora colocou o foco no problema, que era a perseguição de Jezabel. Aí Deus vai até ele, aí Deus manda um incêndio naquela caverna, manda ele ir para fora, diz: olha, o que estás fazendo aí, Elias? Vem aqui para fora. Aí o homem sai da caverna, porque ele estava acreditando que aquela caverna que iria proteger ele de Jezabel. É igual a gente entra dentro de um quarto, se enfunda, como se aquilo ali fosse proteger a gente do problema. Aí ele se enfunda, aí Deus diz: sai daí, vem aqui para fora. Aí manda um incêndio, manda um furacão, manda um terremoto, e não acontece nada com ele. Aí Deus vem numa brisa suave e fala com ele novamente. Sabe o que Deus estava mostrando a ele? Olha, Elias, se o terremoto não te matou, se o incêndio não te matou, se o furacão não te matou, quem é Jezabel para te matar? Era Deus dizendo a ele: olha, quem tem o controle da tua vida e da tua história sou eu. Não é uma situação que vai te matar, nem uma ameaça de uma mulher. Você só vai quando eu quiser. E Deus mostrou que era tão soberano na vida daquele homem, que ele não viu nem a morte. No capítulo 2 de 2 Reis, Deus arrebata ele para morar junto com ele no céu, e aquele homem foi para o céu sem ver a morte. Aí Deus tem o controle ou não tem o controle da nossa vida? E por que está ansioso? Um dos motivos da nossa ansiedade é: aonde estão os nossos olhos? O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, eu não vou olhar para baixo, porque aqui embaixo eu não tenho como resolver. Não vou olhar para as pessoas, não vou olhar para a situação. Eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Isso.
Segunda coisa, outra coisa que nos deixa ansioso: relacionamentos quebrados. Quantas pessoas hoje vivem ansiosas, vivem depressivas, porque tiveram relacionamentos quebrados? Porque espera muito do homem, e o homem não corresponde àquilo que você depositou nele. Pessoas hoje vivem ansiosas, frustradas, porque depositei tanto nessa pessoa, planejei tanto com essa pessoa, confiei tanto nessa pessoa, e essa pessoa fez isso comigo. Relacionamentos quebrados deixam as pessoas ansiosas. Terceira coisa, para a gente ganhar tempo aqui, outra coisa que nos deixa ansioso é coisas materiais, correr atrás de coisas materiais. Quando a gente está desempregado, quando a gente tem uma conta para pagar, quando a gente tem um problema dentro de nossos lares, coisas materiais, a gente fica o quê? Ansioso. Quantas pessoas não dormem por conta de uma conta que vai pagar amanhã? Deixa vencer, meu irmão. Quando vencer, você paga. Não fique ansioso. Tem gente que fica ansioso por besteira, ansioso, e acaba não dormindo. Pessoas ansiosas têm dificuldade para dormir. Tem pessoas que tem lá na despensa está o feijão, tem 1 quilo de feijão, tem 1 quilo de arroz, tem 1 quilo de carne, tem os negócios, tem o suficiente para passar pelo menos 2 dias. Mas já está ansioso, por quê? Porque a feira está acabando, mas não acabou, meu irmão. Você entende isso? A gente fica ansioso por aquilo que não tem, e esquece de agradecer por aquilo que já tem. Nós devemos ter um coração grato por aquilo que nós temos, e não devemos ficar ansiosos por aquilo que nós não temos ainda. Coisas materiais nos deixam ansiosos. Essa busca por coisas, pelo ter, acaba afetando as nossas emoções, nos deixando doentes. E hoje nós vivemos no século 21, a era da depressão. Pessoas doentes na alma, pessoas doentes, adoecidas, que vai no médico, o médico não tem o que dizer. Ele faz o que? Ele pega e dá remédio, mas o remédio não resolve, porque essa pessoa não está ferida fora, essa pessoa está ferida por dentro. São feridas na alma, são situações que estão no seu pensamento, que está guardada no seu coração. Pessoas que não conseguem dormir, tomam remédio, mas o remédio não resolve. Por quê? Porque Paulo vai dizer que a única maneira aqui da pessoa não ficar ansioso, ele vai dizer o antídoto aqui. Ele vai dizer: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. O que ele está dizendo aqui, você não deve ficar ansioso, você deve orar, porque a oração é o remédio para a ansiedade. Porque quando a gente começa a orar, a oração é o que? É desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Entra no teu quarto, tranca a porta e fala com teu pai que vem em secreto. É isso que Jesus fala no capítulo 6. Os discípulos estão dizendo: nos ensina a orar. Ele vai, entra no quarto, tranca a porta e fala com teu pai em secreto. Ou seja, relacionamento íntimo. O que ele estava querendo dizer é, ele não está dando a ênfase no lugar. Ele está ilustrando com o lugar, porque quarto é lugar de intimidade. Ele está ilustrando com o lugar, Jesus, para dizer: não é o lugar que é importante, mas o que você vai fazer nesse lugar? Você vai falar com o Pai no secreto. E quando você orar, você diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ele começa a dar um padrão de oração. Ele vai nos ensinar como é que nós devemos se achegar ao Pai. E veja como é que ele fala, para mostrar que de fato é um relacionamento de intimidade. Ele vai nos ensinar a orar dessa seguinte forma, não dizendo: Senhor Deus e amado Pai, não no sentido distante, mas no sentido íntimo. Pai nosso. Pai é algo íntimo. Ele está nos ensinando a chamar Deus de Pai. Pai é alguém que é íntimo, ou pelo menos deveria ser. Você entende isso? Ele está falando: não fiqueis ansioso, mas coloque tudo, não são algumas coisas, coloque todas as suas petições diante de Deus, através das orações e das súplicas. Ele está aqui agora dizendo: ore, fale com o Pai. E deixa eu dizer uma coisa, isso aqui eu não vou falar para desencorajar você, porque quando ele manda que a gente venha orar, ele não está dizendo em nenhum momento aqui que quando a gente orar,
o problema de imediato vai ser resolvido. Pode ser que seja, pode ser que não seja, depende do propósito. O que ele está prometendo aqui vai ser no versículo 7, é que uma paz que excede todo entendimento invadirá os nossos corações. O que significa? Que talvez o problema não seja resolvido, mas você vai ter paz para enfrentar o problema, ou viver dentro do problema. Aí é o outro ponto que eu quero destacar aqui, porque ele diz que quando a gente ora, quando a gente apresenta as nossas súplicas, e ele diz a maneira que nós devemos apresentar as nossas orações, ele diz, é com ações de graça, ou seja, já agradecendo a Deus. É por isso que quando a gente ora, no final a gente já diz, de maneira talvez, não sei se por costume, mas a gente já diz. A gente diz como? Já te oro e já te agradeço. Porque a gente sabe, depois que colocou diante dele, é com ele. Eu já te agradeço. Quando você coloca diante dele, você está dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade dele for realizada em nossas vidas, nós já te agradecemos. Nós já te agradecemos porque tu realizaste a tua vontade em nossas vidas. Esse homem aqui que escreve, se você pegar a biografia dele, não é de alguém que depois, veja, esse homem vivia aqui, pela visão humana. Ele dá o currículo dele aqui, nessa carta. Ele vai dizer que era fariseu de fariseu, ele vai dizer que tinha o título de cidadão romano, falava várias línguas, ou seja, ele dá um currículo dele. Ele vai dizer que é hebreu, ele vai dar um currículo dele, e ele vai dizer que considerou tudo isso como esterco para alcançar a graça de Deus. Ele saiu daqui para aqui, mas ele era alegre, porque nessa própria carta ele vai dizer, olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. O homem que está em relacionamento íntimo com Deus, essa vida para ele não é mais importante do que a vida que ele deve ter com o Senhor. E ele está dizendo, olha, eu estou preso, mas eu não estou ansioso. Não fique ansioso, ore. O remédio para a ansiedade é a oração. Não é aquele remédio que o médico passa, tarja preta, não, aquilo não resolve, meu irmão. Aquilo alivia, você fica dopado, mas você não fica curado. O que cura a ansiedade é o relacionamento profundo com Deus, é um relacionamento íntimo com Deus. Experimente orar, experimente falar com Ele, experimente, olha, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus não fica em crise por conta das nossas crises, viu? Deus não tem problema nenhum com as nossas crises. No capítulo 2 de Jonas, você vai ver um homem orando dentro de uma baleia, e se você pegar a oração dele, é uma oração toda incoerente, uma oração louca. Um momento ele está exaltando a Deus, outro momento ele está reclamando, mas Deus não tem problema com a oração dele, porque Deus entende. Deus entende as nossas limitações e sabe quem nós somos. Porque o importante para Deus é que você ore. Porque o que você vai orar não importa. Isso vai chocar algumas pessoas. Como assim não importa? Porque nós não sabemos orar, a palavra diz. E é por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o importante é orar. Você eu não sei como orar. Pega o padrão, chama ele de pai. Entra na presença dele, diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Deus. Me livra das tentações, me livra do mal. Estou passando por isso. E uma paz que excede todo entendimento invadirá o teu coração. Isso é uma promessa, está aqui na palavra. Eu não sei se você já experimentou isso. Está em uma situação, um turbilhão, e você sai do turbilhão e entra na presença do Pai. Fica aí um pouquinho aí, problema. Fica aí, situação. Eu não tenho como te resolver. Estou saindo um pouquinho, vou falar com meu pai. Entra no quarto, fecha a porta e ora. Aí daqui a pouco uma paz. Aí quando você tem paz, você pode raciocinar para tentar solucionar com o problema, de acordo com aquilo que o pai vai te instruir. Às vezes a gente está tão focado na situação, tão focado na coisa lá, no problema, que a gente não consegue nem raciocinar e só fica, não vai dar certo. E parece que Satanás manda mais gente negativa para ficar dizendo, de fato não vai dar certo. De fato, isso só acontece com a gente. Isso de novo, tem uma nuvem preta na sua cabeça. Mas não é, meu irmão.
Vem para o justo e vem para o injusto. Tudo abaixo do sol, problema. A vida é feita de fases. Fases boas e fases ruins. O que vai diferenciar é como você enfrenta essas fases. Quando José ele tem discernimento de duas fases, uma fase de escassez e uma fase de prosperidade, ele fez pronto. Na prosperidade a gente vai se preparar para quando chegar na época da escassez. As épocas de prosperidade em nossas vidas é Deus nos dando a providência para nós, nos momentos de escassez, não sofrermos. Você entende isso? Deus tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Parece que isso aqui como virou um jargão, virou um ditado popular, que parece que não faz efeito mais na nossa vida quando diz, Deus tem o controle de todas as coisas. E a gente fala um amém daqui para fora. Mas que esse amém seja de dentro para fora, porque de fato Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de fato. A história não está solta. Ele tem o controle da história. E a história caminha para o triunfo da igreja. É isso que ele vai mostrar quando João escreve o livro de Apocalipse. Ele vai mostrar que a história contribui para o triunfo da igreja. A igreja vai triunfar com o seu Senhor, com Cristo. Mas em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Mas nós não devemos ficar ansiosos, mas devemos o quê? Se alegrar sempre no Senhor. É assim que ele começa. E agora ele diz por quê. Ele diz que nós devemos se alegrar, o tempo que nós devemos se alegrar, o motivo da nossa alegria. Ele vai dizer que não devemos ser ansiosos, mas devemos o quê? Orar. E uma paz que excede todo entendimento invadirá o vosso coração. Essa paz aqui não é uma paz ausente de problema, mas é uma paz dentro do problema, que é outra característica do fruto do Espírito. É aquela pessoa que amanhã tem R$1 milhão para pagar, mas ela consegue, não tem o dinheiro, e ela consegue deitar a cabeça e dormir. Você sabia que no seu sono você glorifica a Deus? Você está dizendo, eu confio no Senhor. Quando você dorme, você está dizendo, eu vou dormir porque Deus que me protege, Deus tem o controle da minha vida, baixa cada dia o seu mal. Nós devemos, deixa eu dizer uma coisa aqui, nós não devemos viver nem um dia após o outro, nós devemos viver um momento após o outro, porque o dia a gente não sabe se vai completar, mas um momento nós estamos vivendo agora. Então viva esse momento agora. Isso corta a ansiedade em nosso coração. A gente fica ansioso por coisas, porque a gente planeja tanto, e Tiago vai dizer, não diga amanhã eu farei isso, daqui a um ano farei aquilo. Não, diga assim, se o Senhor quiser. Isso aí corta a ansiedade, meu irmão. É colocar nas mãos do Senhor. Glorifique a Deus hoje, durma, confie. Amanhã é segunda-feira, nós vamos começar, quem trabalha, vai trabalhar, vá tranquilo, vá na paz. Que essa paz invada o seu coração. Que essa paz que o psiquiatra não pode dar, o psicólogo não pode dar, um bom livro não pode dar. Deixa eu dizer uma coisa, essa geração não precisa de livros de autoajuda, não. Essa geração precisa de ajuda que vem do alto. Porque os homens hoje estão presos a livros de autoajuda, mas livro de autoajuda não resolve. O que resolve é ajuda do alto, é ajuda de Deus. É quando Deus derrama graça, derrama misericórdia, diz, eu estou aqui, fica em paz, fica tranquilo, tudo aqui é passageiro. Essa vida aqui é passageira, meu amigo. Ajuda do alto. Então, finalizando, ele vai dizer isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Aqui é a melhor terapia. Oração. Para que gastar R$300 com psicólogo? Se os psicólogos tiver algum psicólogo aqui, eu não estou querendo fechar sua clínica não, tá? Mas quando o povo chega lá, você diz assim, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar para acabar com essa ansiedade? Oração. Oração. Ele vai dizer, coloca tudo, tudo. Ele tem interesse que nós venhamos colocar tudo diante dele. Porque a gente, quando vai orar, a gente faz assim. Coloca isso, não, isso aqui eu não vou falar para Deus, não. Não, isso aqui não, isso aqui a gente seleciona, não. Tudo. Tudo é tudo. Rafael, o que significa tudo? Tudo. Coloca tudo diante dele. Amém?
que Deus aplique essa palavra no teu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.